O ano mal começou, mas parece que já aconteceu um monte de coisa. Logo na primeira semana, você provavelmente viu aí pelos jornais ou nas redes sociais que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelo governo dos Estados Unidos dentro do território venezuelano. Então, a partir dessas circunstâncias, começaram a surgir aí os debates acerca da legalidade dessa prisão à luz do direito internacional, normas e tratados aí que os países são signatários. Muito também tem sido dito sobre o aspecto político dessa prisão. Se o governo é ditadura, se não é, enfim. Esse vídeo aqui não tem nada a ver com isso. A gente vai falar sobre o aspecto jurídico dessa prisão à luz do ordenamento jurídico dos Estados Unidos, do ordenamento jurídico interno. De que maneira o presidente da Venezuela vai ser julgado, se as circunstâncias relacionadas ali à sua captura terão algum tipo de relevância no seu julgamento. Enfim, é um vídeo que dificilmente você vai encontrar aqui no YouTube ou em outros lugares da internet, um conteúdo com essa profundidade. Antes de começar, eu já te convido de início a deixar o like para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e que esse conteúdo possa repercutir e informar gente que tem interesse em debates jurídicos dessa natureza. Eu criei o perfil Habeas Vox justamente para tentar sair um pouco do lugar comum, para não ficar preso a esses aspectos mais populares. Vamos falar aqui sobre ele era ditador ou ele não era? Comunista, não sei o que. Não, vamos falar aqui sobre aspectos jurídicos e vamos trabalhar o assunto de uma maneira que você não consegue encontrar com facilidade aí. Vamos fazer com que isso se torne mais acessível, esse tipo de conhecimento. E bom, eu preciso deixar claro que o que a gente vai trabalhar aqui não é algo que faz parte da minha expertise, eu não atuo, não trabalho com isso todos os dias na prática. Esse vídeo ele é baseado numa série de postagens do professor Rodrigo Becker. E eu indico fortemente que você o acompanhe aí nas redes sociais, seja no X, seja no Instagram. Ele é, salvo engano, advogado da União e professor aí de cursos de pós-graduação, processualista civil, autor de obras jurídicas e um grande divulgador do direito norte-americano. Ele fala muito sobre a história do judiciário norte-americano, sobre particularidades ali daquele sistema que tem algumas semelhanças com o nosso, mas tem também as diferenças que chamam muito a atenção. E bom, peguei lá algumas das publicações dele mais interessantes sobre esse tema e vamos falar sobre esse assunto agora aqui nesse vídeo. Bom, então um breve resumo da denúncia que foi feita pela Procuradoria na Corte Federal de Nova York contra Nicolás Maduro. Então, de fato, a Procuradoria lá dos Estados Unidos, que atua em Nova York, junto àquela Corte Federal daquela localidade, já formulou uma denúncia e essa denúncia ela foi divulgada pela própria Procuradora-Geral dos Estados Unidos na semana passada. Eu falo hoje com você dia 15 de janeiro, isso aconteceu na primeira semana do ano de 2026. Então, os acusados são os seguintes: Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, um ex-ministro da Justiça da Venezuela, o atual ministro da Justiça da Venezuela, a esposa do presidente e o filho do presidente. Tem um outro indivíduo que não atuava no governo, mas era líder de uma organização responsável pela... Eu não posso usar alguns termos, porque senão o vídeo ele vai violar normas e diretrizes aqui da plataforma. Mas vamos falar que esse outro indivíduo, ele liderava uma organização responsável pela venda de substâncias ilegais. Acho que deu para entender, né? Bom, então são esses os 6 acusados.
E são quatro os crimes que foram imputados a eles. O primeiro seria conspiração para narcoterrorismo. Essa acusação, da forma como foi formulada a denúncia, indica que os denunciados teriam conspirado para introduzir no território norte-americano substâncias ilícitas de natureza química, com o objetivo de inundar o país com essas substâncias como se elas fossem uma arma contra os americanos. Então, essa é o primeiro crime que é imputado a eles, conspiração para terrorismo. O segundo crime seria a conspiração para a importação de substância química em pó, se é que você me entende. Bom, o terceiro crime seria posse de armamento automático. Assim, dispositivos destrutivos, vamos falar dessa forma, em conexão com o outro crime de importação de substâncias químicas, né? E o quarto crime seria a conspiração para a posse desses armamentos automáticos. Assim, esse é só um resumo da peça de acusação que o professor Rodrigo ele noticiou e trouxe para que a gente pudesse ter clareza sobre quais são os fatos que, do ponto de vista jurídico, serviram de fundamento, de justificativa para que o Estado norte-americano capturasse esses indivíduos e os submetesse à sua jurisdição. Então, essas são as circunstâncias, esses são os fatos imputados a eles, e eu acho que a parte mais interessante desse conteúdo aqui agora é a gente avaliar a legalidade dentro do ordenamento jurídico americano dessa captura desses indivíduos, a forma como eles foram capturados. O professor Rodrigo Becker esclareceu que o presidente Maduro poderia alegar logo na primeira audiência. Existe uma audiência preliminar que até foi realizada, mas quando ele escreveu isso aqui ainda não tinha sido realizada. Mas o Maduro poderia alegar já na primeira audiência que a sua prisão seria ilegal e que, em razão dessa ilegalidade, ele não poderia ser processado nos Estados Unidos. E aí ele começa a trazer aquele conhecimento que realmente é mais difícil de encontrar e que pouca gente possui aqui no Brasil, cara. Então, você não vai encontrar isso em livro de doutrina e só realmente estudando o direito norte-americano. Ele traz isso pra gente assim de uma forma muito didática e eu tô aqui apenas repercutindo esse conhecimento que é assim muito interessante para todo mundo que trabalha com direito, seja você advogado, estudante, servidor público, assim, é uma cultura que agrega muito ao nosso conhecimento. Para a gente fazer os paralelos, né, com o nosso sistema, baseado na Civil Law, nosso sistema de precedentes que ainda está engatinhando e, assim, vou começar aqui a leitura. O professor esclarece o seguinte: muito provavelmente a continuação do processo lá nos Estados Unidos vai ter como precedente central o caso Kerr versus Estado do Illinois. E esse caso ele foi decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1886. A gente está falando de um precedente que tem mais de 100 anos de idade. Assim, isso é muito interessante. Nesse precedente foi fixada uma tese que expressa o seguinte entendimento: a maneira, a forma ou as circunstâncias da prisão, elas são irrelevantes para fins da jurisdição criminal dos Estados Unidos. Então não interessa se a prisão foi legal, não interessa qual foi o contexto em que ocorreu essa prisão. Se o indivíduo foi apresentado à jurisdição norte-americana, então não há ilegalidade na persecução penal. Não há ilegalidade no seu processamento perante o Estado. Esse mesmo precedente de 1886 ele foi reafirmado em 1952, num outro caso, que era Frisbee versus Collins. E
da acumulação, da conjunção desses dois precedentes, surgiu a doutrina Kerr-Frisbee, que são os dois casos. O primeiro, Kerr versus Illinois, e o segundo, Frisbee versus Collins. Então surgiu a doutrina Kerr-Frisbee, segundo a qual a jurisdição do Tribunal Federal Americano ela é exercida sobre a pessoa e não sobre o procedimento pelo qual ela foi levada perante o tribunal. Isso é muito interessante e mostra uma diferença muito grande entre o sistema norte-americano e o nosso sistema brasileiro. A gente vê assim, de forma muito recorrente casos em que a ilegalidade da prisão acaba contaminando outros aspectos processuais aí na persecução penal. Então, em resumo, esse precedente aí da doutrina Kerr-Frisbee, ele estabelece que a legalidade internacional ou diplomática da prisão ela é irrelevante para o processo criminal interno. A ausência de extradição, consentimento estatal ou cooperação internacional não pode afetar a jurisdição do Tribunal Americano. E a lei penal dos Estados Unidos, ela pode ser aplicada extraterritorialmente, quando o acusado é apresentado fisicamente perante um tribunal americano. Então, isso significa que a lei dos Estados Unidos pode ser aplicada sobre fatos que ocorreram fora do seu território, desde que o indivíduo seja apresentado ali ao Poder Judiciário dos Estados Unidos. E aí não importa em quais circunstâncias ele foi capturado. O que importa é que ele esteja sob o poder estatal dos Estados Unidos. Isso é muito interessante. É legal a gente deixar claro que aqui a gente está fazendo uma avaliação técnica sem qualquer juízo de valor, seja em relação ao Estado norte-americano, seja em relação ao Estado venezuelano. Então, é interessante porque essas particularidades do entendimento judicial dos Estados Unidos, baseado em precedentes centenários como esse, tem muito a fazer a gente refletir e pensar sobre como funciona aquele sistema e fazer um paralelo com o nosso. É interessante. Bom, então o professor conclui dizendo que o processo judicial ele acaba se concentrando sobre a própria acusação e sobre as provas que são apresentadas, e não na forma pela qual foi realizada a prisão. Esse princípio ele tem sido reiterado consistentemente e constitui base legal para o processamento de líderes de organizações criminosas transnacionais capturados fora do território americano. Então, assim, isso que eu acho que é muito interessante. E, apesar de ser um entendimento consolidado, centenário, nos Estados Unidos, ele é contrário à lógica que a gente pode extrair do Pacto de São José da Costa Rica, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Ele concebe que o devido processo legal é uma garantia abrangente e contínua e é exigível desde o primeiro ato de coerção estatal. Então, se a prisão fosse ilegal, a persecução penal também seria. A Corte Interamericana estabeleceu que garantias judiciais devem ser observadas desde o momento em que uma pessoa é privada da sua liberdade. Só que, como a gente sabe, e o professor ressalta isso, os Estados Unidos não ratificaram essa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, fica aí, de um lado, o aspecto transnacional, o tratado internacional, né? E o entendimento judicial interno dos Estados Unidos, em contraste. E é muito interessante a gente refletir sobre essas diferenças. Bom, depois dessa publicação, ele trouxe uma nova informação interessante sobre a primeira audiência do presidente Nicolás Maduro perante o Tribunal de Nova York. Ambos estiveram acompanhados dos seus advogados, eles se declararam inocentes de todas as acusações. Maduro declarou ser ainda presidente da Venezuela e que ele estaria ali como um prisioneiro de um... Eu não posso usar o termo aqui, porque senão o YouTube vai
vai me penalizar. Um prisioneiro legal, vamos falar assim, no contexto de um combate entre estados estrangeiros. A sua esposa se apresentou como primeira-dama da Venezuela. Ambos estavam com aquela roupa de presidiário laranjada. Havia um intérprete para o idioma espanhol. E o advogado do presidente Maduro disse que vai apresentar alegações sobre a sua imunidade e sobre a ilegalidade da sua captura. Não foi fixada a fiança e os advogados não fizeram pedido para que fosse fixada fiança. Deixaram entender que vão fazer isso na próxima audiência, que vai ser realizada no dia 17 de março. E o casal, presidente e primeira-dama, continuarão presos até lá. Essa audiência ela não foi gravada nem filmada e todas as informações que a gente tem sobre elas são fornecidas pelos próprios advogados em entrevistas e por jornalistas e pessoas autorizadas que puderam comparecer presencialmente e assistir àquela audiência. Então tudo que a gente está comentando aqui é fruto, primeiro, das publicações do professor Rodrigo, e ele remete, como sua fonte, publicações de sites americanos. Então, quando você estiver aí numa roda de conversa com alguém sobre esse assunto, e alguém trouxer esse aspecto político, ou então a cartada do direito internacional, é muito interessante apresentar esse ponto de vista relacionado ao entendimento judicial que existe lá nos Estados Unidos, fruto da sua cultura de precedentes centenária, que é muito respeitada, é muito, como eu posso falar, muito mais robusta do que a cultura de precedentes que existe hoje no Brasil. A gente está falando de mais de um século de um sistema baseado em precedentes. Então, é muito difícil que a sua superação ela demanda uma mudança muito significativa das circunstâncias para que esse entendimento possa ser alterado. É o overruling, né? Ele possa ser superado, o entendimento já centenário, por um novo entendimento. Então, ou teria que haver essa mudança muito substancial de circunstâncias, ou então esse caso concreto da prisão do presidente Maduro deveria ter particularidades, especificidades que o diferenciasse dos casos que originaram a formação desse precedente consolidado nessa doutrina. A doutrina, como é mesmo? A doutrina Kerr-Frisbee. Muito interessante. Eu aprendo muito gravando esses vídeos aqui e espero que esse conteúdo também seja útil aí para sua base de conhecimentos gerais relacionados ao direito, seja ele o direito internacional, direito comparado ou o nosso direito interno. Te convido a deixar novamente um like aqui nesse vídeo e a se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse, diferentes de tudo aquilo que a gente costuma ver aí pela internet. Beleza? Até o próximo vídeo.